Como é que você vai colocar o marca-passo transcutâneo no seu paciente? Então, vou dar umas dicas aqui que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é bem importante. Como é que nós vamos usar? Primeiro, marca-passo transcutâneo é um procedimento ponte, tá? Não vai ficar definitivo, ele não vai ficar lá no peito do seu paciente, você vai dormir, tá? Você vai passar o marca-passo transcutâneo para tirar seu paciente da instabilidade hemodinâmica, para que você vá para um marca-passo transvenoso, tá? E eventualmente você vai precisar de um marca-passo definitivo. Serve para bradiarritmias instáveis, tem uma aula de bradiarritmia que você não pode perder, tá? E geralmente vai ser um BAVT, tá? Um MOBITS 2, mas geralmente vai ser um BAVT que vai estar bloqueio atrioventricular total lá no seu pronto-socorro. Quando a causa, tá, potencial é medicamentosa, então a gente vê lá na aula de bradiarritmias que você pode tentar atropina. Mas, em geral, o marca-passo transcutâneo é aquele paciente instável que você está na correria, você pode tentar atropina, mas geralmente é o cara que você vai tentar reverter. E você não deve usar o marca-passo transcutâneo na parada cardíaca, tá? Isso não funciona, você não deve usar. Isso é importante, tá? Tem uma tabelinha aqui, só para te mostrar que o marca-passo transcutâneo é doloroso. Você está com a impedância torácica, você está dando choque por cima do peito, tá? Então, você não está com o marca-passo transvenoso, por exemplo, jogando uma estimulação lá dentro do seu ventrículo. Então, ele tem que vencer o tórax, a musculatura, tecido subcutâneo, para conseguir chegar ao coração. Então, você dá uma corrente muito maior, né? Depende de quantos miliamperes você coloca, esse paciente tem um formigamento na pele, depois se for 30, uma pancada leve no peito, 40 já é uma pancada forte no peito, 50 chega a ter tosse, 60 estimula diafragma, até que você vá aumentando, são pancadas muito fortes no peito, até que o paciente pode pular da maca de tão intenso, tá? Então realmente é muito doloroso, então a gente vai ver que vai ser importante até você sedar o seu paciente, tá? É um procedimento de salvamento, tá? Então você vai buscar colocar um marca-passo transcutâneo para salvar o paciente e depois pensar em algo, não só em algo definitivo, mas pensar, por exemplo, no marca-passo transvenoso até que você consiga ter a definição do que fazer com o seu paciente. Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai monitorizar o seu paciente com o monitor do desfibrilador. Você vai colocar lá a monitorização, são geralmente ali 3 eletrodos, você vai escolher a derivação, é a melhor derivação que você tenha, bem visível os QRS, em que realmente você tem a frequência cardíaca ali bonitinho, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai conectar no cabo ali onde está o seu monitor, tá? Você vai conectar as pás, então você tem que ter, né, disponível ali no seu serviço as pás. Vai posicionar as pás no seu paciente, você pode posicionar de duas formas. A forma em que você tem uma melhor condução seria a forma antero-posterior, tá? Então você colocaria uma das pás na região próxima aqui do ápice cardíaco, né, na região ali próxima do ictus, e uma pá na região próxima da interescapular atrás. Agora, em geral, o que a gente consegue fazer, né, vocês vão ver, isso é o melhor, mas na maioria das vezes você vai acabar conseguindo colocando uma pá nessa região aqui inframamária esquerda, né, na região próxima aqui do ictus, do ápex cardíaco, e uma pá na região infraclavicular à direita, tá? Você tem que tentar fugir se esse paciente já tiver um marca-passo, obviamente, tá? Então você vai colocar esse cabo direitinho no seu desfibrilador, que é o cabo das pás, certo? É o mesmo lugar onde ficam as pás de desfibrilar. Você tira aquelas pás e conecta as suas pás ali, tá? Então é diferente, é a pá adesiva que você vai deixar como um marca-passo transcutâneo. Você vai definir o modo, ou é o modo por demanda ou é o modo fixo, tá? O modo por demanda são aqueles pacientes que estão mais em risco de ter uma bradiarritmia ou tem uma bradiarritmia que está intermitente, então o marca-passo ele vai mandar, você vai deixar a pá e o marca-passo vai entrar se cair abaixo da frequência cardíaca que você determinar. Abaixo de 50 batimentos, por exemplo, vai entrar o marca-passo. O que geralmente a gente vai fazer, como a gente está falando de emergência, de bradiarritmia instável, você vai colocar o fixo, você define a frequência cardíaca, ele vai mandar naquela frequência. Até porque provavelmente o seu paciente está com BAVT e está com uma frequência de 30, está com uma frequência de 28, então você que vai restabelecer para restabelecer o débito do seu paciente. Então, geralmente a gente vai colocar o fixo, certo? A dica para você é deixar essa frequência cardíaca entre 60 e 80 batimentos. Então você vai lá
escolher no seu marca-passo, geralmente tem ali o pacer, o pace, que é o botão que você escolhe para ser fixo. E nesse pace você vai aumentando até chegar na frequência cardíaca que você quer. Então procura no seu desfibrilador um botão escrito pace, ou pacing, ou pacer, é mais ou menos isso que você vai ter, e escolher a frequência cardíaca que você quer de demanda de fixo, tá? Lembra que dói fazer isso no seu paciente, então você vai ter que fazer analgesia no seu paciente. A dica aí que você vai ler no livro, geralmente, né, você vai colocando de repique 2 a 4 miligramas de morfina em bolos, repetindo mais ou menos se necessário. Mas você sabe que o Aprimora Med, a nossa ideia é te passar o que a prática realmente manda, tá? Vou colocar uma dica aqui para você. Se você tiver uma bomba de infusão disponível, você pode pegar o fentanil puro, colocar na bomba de infusão meio a 1 ml hora, tá? Porque você às vezes vai demorar um tempo para conseguir um marca-passo transvenoso nesse paciente. Não tá errado você fazer morfina em bolo se você não tiver a bomba de infusão, mas essa é uma dica, tá? Cuidado que você pode rebaixar o nível de consciência do seu paciente, tá certo? Agora é o seguinte, o livro não te conta isso, mas o Aprimora Med te conta, tá? Olha uma coisa prática e importante. Em resumo, o que está escrito é o seguinte, numa boa parte das vezes você vai precisar colocar uma amperagem mais elevada no transcutâneo para que ele possa fazer uma boa condução, tá? Só que isso é quase que intolerável pelo paciente. Às vezes o paciente está muito instável, você tem que salvar a vida do paciente, ele não está tolerando e não estaria errado se você precisasse apertar a mão na sedação, eventualmente ele evolui para uma intubação para você salvar a vida do paciente. Então sempre pondere isso, certo? Isso é uma coisa que já precisou acontecer comigo, a gente intubou o paciente, salvou a vida dele, estubou o paciente, foi para o transvenoso e resolveu a vida. Isso não é a frequência, não é a rotina, tá? Mas cuidado. Lembre que o marca-passo transcutâneo precisa conduzir. Então você vai na analgesia, mas às vezes você vai ter que sedar um pouquinho mais o seu paciente, certo? Bom, como é que eu vou fazer então? Lembra, conectou lá os eletrodos, colocou as pás, ligou as pás no marca-passo, definiu que é o marca-passo fixo, pacer, colocou a frequência cardíaca, você fez a sedação do seu paciente e você vai escolher a amperagem, tá? Aqui no botãozinho do marca-passo tem rate ali, né, de frequência cardíaca, tem ali a corrente, né, que está escrito que é o quanto que você vai passar ali de choque, de eletricidade, vamos dizer assim, para o seu paciente. Isso é miliampere, né, é corrente. Então você vai começar com 10 a 20 mA de corrente e você vai subindo, o lugar fala de 10 em 10, vai subindo de 5 em 5 para você ver quando que conduz. E você vai avaliar inicialmente se existe uma condução elétrica, tá? Pelo eletrodo, né, que está lá, pelo eletro do seu desfibrilador, que está agora como função marca-passo, se você tem essas espículas de marca-passo. Então, se você tiver essa condução elétrica, você tem que saber se isso está se revertendo em débito cardíaco, se essa condução realmente está fazendo com que haja ejeção, com que haja os batimentos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou checar o pulso, tá? Agora, muito cuidado. Qual pulso você vai checar? Femoral e não carotídeo. Por uma coisa muito básica, porque pela própria eletricidade ali próximo, pode ser que você sinta a musculatura contraindo, acha que é o pulso carotídeo. Então vai no pulso femoral, certo? Bom, então tá conduzindo elétrico, tem o pulso femoral, vai deixar a corrente acima, 5 a 10 acima do limiar, tá? Então como que vai ser mais ou menos? Exemplo, começou lá em 10 mA, foi subindo. Ali no 40 mA, você tá vendo que tá conduzindo com espícula, tem pulso. O que você faz? Deixa no 50, tá? Você deixa mais ou menos 50 mA. O eletro e o pulso tem que ter a mesma frequência. Você tem que saber se essa condução elétrica está de fato gerando a contração ventricular e gerando o pulso, tá? Então você vai contar o pulso femoral e vai ver se está batendo com o eletrocardiograma, certo? Deu certo, está conduzindo, hora de definir a conduta. Na imensa maioria das vezes, para você
manter esse paciente, salvou a vida dele, vai passar um marca-passo transvenoso, tá? Muito menos desconfortável, você consegue deixar por mais tempo e você vai ter que fazer o que vai fazer. Isso ficou bom, né? Você vai ter que pensar o que é que você vai fazer. Bom, você vai passar o marca-passo transvenoso e vai ver, será que vou esperar o washout de droga? Será que vou dar um tempo aí de beta-bloqueador, 3 dias e eu vou ver se passou? Beleza. Se for droga, pode ser que fique assim mesmo. Lembra, na aula de bradiarritmia eu vou te contar certinho isso, que se você fez o teste da atropina e não reverteu, é bem improvável que de fato vai reverter. Na maior parte das vezes você vai correr para o marca-passo definitivo. Hugo, o que tem cateterismo aqui? Te conto também, lá na aula de bradiarritmia, que infarto pode levar a ABAVT. Então, às vezes você salva o paciente, por isquemia ou um infarto anterior extenso, ele vai para o cateterismo, tratar as artérias, tem em toda uma diretriz de síndrome coronariana aguda que você tem que esperar um tempo para ver se isso reverte, tá? Mas também é uma conduta, depende do caso do seu paciente. Quando é um BAVT degenerativo, num paciente mais idoso, em geral a conduta no final vai terminar como um marca-passo definitivo, certo? Segue para a próxima aula e vamos lá!